Olá, meus irmãos, meu povo de Deus. Agradeço a todos por estar na audiência e de segunda a sexta-feira, isso se repetindo sempre, abençoando vossas famílias e assim por diante. E mais uma vez, então, bem-vindos a mais um Acordando com Fé, essa programação que já vai para aí desde 2020, né? Vai para 5 anos. E meus agradecimentos a todos vocês. O tema de hoje é: clame que Deus te atende. E com certeza Ele vai te atender. Nós vamos ouvir um hino. Após o hino, nós estaremos trazendo a palavra e depois a oração da fé. Vamos lá. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. De uma rocha firmada um abrigo, chame Jesus. Do alívio do peso da cruz, chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teima rolar, chame Jesus. Se seus olhos perderam o alvo, chame Jesus. Ele atende. Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende. Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus. Se um ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus. Ele atende. Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende. Ele atende.
todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu, Ele atende, Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. Preciosos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, em Êxodo 17, no versículo 6, quando o povo estava com muita sede, eles faltando água, Deus mandou que Moisés ferisse a rocha em Horebe. Daquela rocha saiu água, mas água em abundância. Foi uma torneirinha de água, não. Água em abundância. E aquela rocha ferida, ela apontava para Cristo. Vejam bem, se apanharmos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo diz: não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da rocha que os seguia. E a rocha era Cristo. Então, a rocha sendo ferida, apontava para o Calvário. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele levou sobre nós, ou sobre si, os nossos pecados. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a água que saiu da rocha está representando a água
da salvação, a água da cura divina, a água da libertação. Agora, lá em Números, no capítulo 20, versículo 8, aconteceu do povo clamar novamente e Deus mandar Moisés não mais ferir a rocha, mas falar com ela. Fale a rocha. Moisés, o homem mais manso da terra, não suportou a pressão do povo. Povo muito rebelde. E aí, não suportando a pressão do povo, irou-se. Então, ao invés dele falar com a rocha, ele feriu a rocha novamente. Aquilo custou caro para ele. Ele não pôde entrar na terra prometida porque feriu a rocha 2 vezes. Então, ele viu a terra no Monte Nebo, mas não entrou. Agora, a Bíblia tem seus mistérios. Por que um homem como Moisés não poderia entrar na terra prometida? Lembrando que a promessa para Israel era uma terra. A promessa para nós, gentios, é o Espírito Santo. Então, Deus, ele apenas muda de máscara. Por exemplo, em Efésios 4:6 está escrito assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, ele é como Criador, como o Senhor do universo. Quando ele foi por todos, ele se encarnou no Filho para verter sangue. Atos 20, 28. A igreja que ele próprio resgatou com seu sangue. Agora, em todos, é o Espírito Santo. Então, Deus mudando de máscara, tá? Deus agindo através de ofícios. Agora, lá no Velho Testamento, os personagens faziam papel de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. E Moisés não poderia entrar na terra. Por quê? Porque Jesus, após ressuscitar dos mortos, ele esteve com os apóstolos, a sua igreja, vamos dizer assim, durante 40 dias após a ressurreição. E aí, ele é levado. Atos 1, 10 e 11. E após 10 dias que ele é levado,
ele desce na forma de Espírito Santo, não uma terceira pessoa. Ele desce em espírito, porque o Espírito Santo é Cristo na igreja. Você pega Colossenses 1, 27, Cristo em vós, esperança da glória. Você pega São João 14, 20, Jesus dizendo, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Você pega Gálatas 2, 20, Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Moisés faz o papel de Jesus, mas Josué faz o papel de Espírito Santo. Então Moisés sai de cena, não entra na terra, mas Josué assume e entra na terra, possuindo a terra, que é a promessa para Israel. E Jesus vem em espírito e batiza a igreja, que é a nossa promessa, a promessa do Espírito Santo. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Moisés, ferindo a rocha, pela segunda vez, não pôde entrar na terra. Mas isso foi para ser um tipo de Cristo. E Josué, que assume depois, estabelece as 12 tribos no seu devido lugar, reparte a terra, é um tipo do Espírito Santo, nos posicionando no corpo, repartindo os dons espirituais, os ministérios, edificando a igreja. E Caleb representa a igreja, fielmente a palavra de Deus. Então Moisés não pôde entrar, mas ele tinha que ser um tipo na tipologia da Bíblia Sagrada. Agora, a rocha foi ferida, Cristo. E ele deixou para nós um dispositivo para alcançarmos as bênçãos, alcançarmos as nossas vitórias. E esse dispositivo é, na verdade, o mesmo que seria no Velho Testamento. Lá foi falar com a rocha. Agora é falar com Cristo. Chamar Jesus à cena. Sim, oração. Está escrito em Marcos, capítulo 11, 24. E tudo quanto pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Então você tem que crer. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
Então não se aproxima de Deus sem fé. Aproxima de Deus e fala com Ele, crendo que o que você tem pedido, você receberá. Agora, um exemplo nosso é Abraão. Porque às vezes o que nós pedimos não é o tempo de recebermos. E Deus tem o tempo certo. E depois que você pede, você tem que esperar com paciência. Sim, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Abraão esperou, dando glória a Deus. Aos Romanos, capítulo 4, a partir do verso 19. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu corpo já amortecido, porque já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando ele certíssimo que aquele que prometeu era poderoso para assim fazer. Então, você tem que ter paciência. Paciência com Deus. Com a fé você crê. Tá? E com a paciência você espera. Mas com a fé você tem certeza que vai receber. E com a paciência você espera. E Deus te responde. São João 14, 13 e 14 está escrito. Jesus falando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Na primeira carta de João 5, versículo 14 e 15 está escrito: e esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, então cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Então você deve clamar a Deus, clamar a rocha, falar com a rocha, que é Cristo. Em Jeremias 33:3 está escrito assim: clame a mim, diz o Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas tem que pedir. Em Lucas 11, a partir do 9, Jesus disse: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis,
batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual de vós, pai, que se um filho pedir um pão, lhe daria por pão a pedra? Se pedisse um peixe, no lugar do peixe, um escorpião. Se lhe pedisse um ovo, lhe daria no lugar do ovo uma serpente. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Mateus disse: quanto mais o vosso Pai vos dará bens aos que lhe o pedirem. Agora, a oração tem que ser uma boa oração, uma oração diária, pedindo diariamente. Acontece que as pessoas oram muito pouco. O tempo de oração é muito curtinho. Quando a Bíblia manda pedir mesmo, é só pegar 11 Lucas a partir do verso 5. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: empresta-me 3 pães? Porque um amigo veio de longe, de viagem, eu não tenho que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro de casa, falar: não me importune, eu já estou na cama com meus filhos, eu não posso levantar-te para te dar. Digo que ainda que não levante a te dar o pão, por ser teu amigo, dar-lhe-á por causa da importunação. Agora, o amigo pode dar por causa da importunação. Agora, Deus não. Deus não se importuna com as nossas orações. Na verdade, Deus se alegra com as nossas orações, tá? Deus quer que estejamos em comunhão com Ele. Comunhão é poder falar e ser ouvido. E Deus nos ouve. Aleluia. Isaías 59 está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Mas, irmãos, esse problema não existe mais, tá? Os pecados foram vencidos lá no Calvário. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o teu coração está desejando algo de Deus,
Mas há um entrave, há um problema, há um pecado. Você pode clamar para a rocha para pedir o perdão dos seus pecados. E após ele perdoar os teus pecados, a avenida da bênção, o canal da bênção é liberado. E você clamará à rocha, e a rocha te responderá. Aleluia, glória a Deus. As mãos não estão encolhidas, os ouvidos não estão agravados, basta conversar com a rocha. A rocha não está longe, não. A rocha disse em Mateus 28, 20, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a rocha não está longe, Cristo não está longe. Lá a rocha seguia Israel. Hoje Cristo segue a igreja, segue você. Basta clamar. Estou me lembrando do cego de Jericó, Bartimeu. E ouça, lá é Marcos 10, 46. Mas veja o que Jesus disse no 45. Ele disse assim: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas veio para servir. E ele então logo passava por Jericó. E lá estava um cego pedindo esmolas, o cego Bartimeu. E Jesus vinha acompanhado de uma grande multidão e os seus discípulos, seus apóstolos. E onde Jesus passava, não havia silêncio. Não era um lugar silencioso, parecendo um cemitério. Não, era um lugar de vida. O sacerdote, quando entrava para oferecer ali sangue no propiciatório, o sumo sacerdote, ele entrava e na sua veste havia uma campainha que fazia barulho à medida que ele entrava, para mostrar que ele estava vivo. Uma criança, quando nasce, ela tem que chorar. Ela tem que chorar. Aquele choro da criança, ele traz alegria para os seus pais, porque choro, barulho, é sinal de vida. E onde Jesus passava, as pessoas estavam felizes, estavam alegres, estavam jubilando, porque o morto ressuscitava, o cego via, o mudo falava, o coxo andava. Glória a Deus. Ali não havia lugar para a tristeza. E o cego de Jericó, ele ouviu barulho e perguntou: o que está acontecendo? Quem é que está passando? E disseram: é Jesus de Nazaré. Então ele sabia já da fama de Jesus, estava tendo o privilégio de estar justamente pedindo esmola aonde Jesus iria passar. Oh, que privilégio nós estamos tendo nesta hora, de estar diante de uma programação de Deus. Aleluia! E essa programação entrando na nossa casa, que é a mesma coisa de Jesus passando por Jericó. Jesus está passando na tua casa neste momento.
Oh, não perca esta oportunidade, porque ele disse que veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Ele serviu a sogra de Pedro, ele serviu o servo do centurião, ele serviu aquele homem leproso entrando em Cafarnaum, ele serviu uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, ele serviu uma mulher que há 18 anos andava encurvada, ele serviu um homem, aleluia, que estava lá no tanque de Betesda, estava lá há 38 anos, sem poder se curar. O anjo agitava as águas, ele não tinha condição de descer as águas, mas estava ali, e até que chegou Jesus, serviu ele, aleluia, serviu multidões de pessoas, alimentando elas, mostrando um Deus completo, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que dá provisões para os nossos dias. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Louvado seja Deus. Então o cego não quis perder a oportunidade. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém disse: fica quieto, não perturbe o mestre. Não, Jesus não é perturbado com oração, Jesus não é perturbado com clamor. Ele mesmo disse: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus então para, aleluia, ele para sempre quando há uma necessidade. Ele entrando na cidade de Naim, e lá vinha um cortejo fúnebre, então ele para com a sua multidão. Era uma multidão com uma atmosfera diferente, a atmosfera que vinha trazendo o corpo, era uma atmosfera ruim, era tristeza, era lamento, era morte. Mas a atmosfera que estava em torno de Jesus e quem lhe seguia, era a atmosfera da vida, era a atmosfera da saúde, era a atmosfera da alegria, era a atmosfera da salvação. E quando chegou essas duas atmosferas se encontrando, a atmosfera da luz, a atmosfera da vida, aleluia, dá um choque com aquela atmosfera. Jesus para a caminhada deles e manda abrir o esquife, o caixão. Estava lá uma pessoa morta, que Jesus chamou ela para a vida novamente. E aquela multidão se mistura, o poder da vida, o poder da luz, arrebenta com a escuridão das trevas, da morte, e aquele grupo se torna um só grupo, aleluia, contagiado com a unção de Jesus. Eles voltam para a cidade, não vai ter mais sepultamento, não vai ter mais cortejo fúnebre, acabou-se as lágrimas,
Agora pode até ter lágrima, mas é lágrima de alegria, de satisfação. Deus mudou aquele cativeiro, Deus mudou aquela atmosfera, Deus mudou aquele semblante, e Deus quer mudar essa atmosfera da tua casa. Deus quer mudar o semblante, Deus quer enxugar tuas lágrimas nesta hora, ou transformá-las em lágrima de alegria, em lágrima de prazer. Oh, glória a Deus. Ele manda chamar o cego. Que privilégio. E ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Que eu veja. Ele disse: então vê. Veja. Que simples para Jesus. Ou às vezes o meu coração corta quando uma pessoa está muito tempo no hospital. Aí começa: pastor, se Deus quiser levar, faz a vontade dele. Não é, porque as pessoas estão cansadas de cuidar do enfermo. Elas já estão cansadas e já não crê mais. Então começa: ora, Senhor, ora, pastor, para Deus fazer a vontade dele. Se Deus quiser recolher, Deus sabe melhor, né? Oh, irmãos, o mesmo que curar uma gripe para Deus, o mesmo que curar uma pessoa que os médicos já desenganaram, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. 4 dias. Pensa bem, 4 dias sepultado, fedendo. Não há limite para Deus, gente. O poder vivificador estava nos ossos de Eliseu. E Eliseu estava numa sepultura. Lançaram lá um morto, um homem morto que morreu na guerra. E ao tocar nos ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado. Oh, meu Deus! O Deus que abriu o mar vermelho, aquele mesmo Deus ainda vive. Então, não fique assim. Deus pode todas as coisas. Não, o médico pode desenganar, mas quem dá a última palavra não é o médico, é Deus. Aleluia. Nós já oramos por pessoas que estavam em casa para morrer, não tinha mais solução, não tinha mais jeito, era morfina somente para tirar dor e a pessoa morrer sem dor, mas Deus entrou em cena. O Deus que ressuscitou Lázaro ainda vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É só clamar, clame a rocha das eras. Nós vamos orar agora, e você tem que crer somente. Aleluia. Creia, alegre a Deus. Nós vamos aqui ler o caderno de oração primeiro. Irmão Eduardo, Maele, Paulo Henrique, Isabela e Benjamin, uma família. Marcos Vinícius Matias de Arruda, Bruna Pivato, Davi Pivato de Arruda, Ana Maria Cunde, João Pedro Viana Gonçalves, Uenes Ribeiro de Moura, Eliahara Ludovico Moura, Teodoro Seabra Moura,
Réu Flaiane Ludovico Custódio Moura, Réu Yasmin Ludovico Custódio Moura, William Ludovico Custódio Moura, Maria do Carmo, lá de Porto Alegre, Marco Antônio Barbosa de Castro, Rosimara Dornelas de Castro, Gabriel Henrique de Castro, Terezinha de Jesus Amate Dornelas, João Pedro de Souza Macedo, João Alves de Macedo, Ezequiel Rubim de Toledo, família Ezequiel lá de Londrina, Mateus Henriques Baes Correia, Mariângela e Delfonso da Silva, Pedro Luiz dos Santos, Lilian Leite, Maria Fernanda Leite, Edmar Rosimeire Leite, Regiane Cristina de Araújo Inácio, Sidney Pereira Inácio, Elaine Cristina Andrade Família. Glória a Deus. Nós vamos falar com Deus agora, lendo também os pedidos de oração de hoje. Glória a Deus. A irmã Luciana Lima, peço oração por mim e por meus familiares, que Deus venha consolar a todos e que me dê sabedoria para cuidar da minha querida mãe. A irmã Valdirene, peço oração por meu filho Wesley, que está aniversariando, que Deus encha a vida dele de bênção e sabedoria. Também peço oração em meu favor, pois o remédio não está fazendo efeito para tirar a dor do joelho. Peço por meus filhos, nora, genro e netos, por salvação e libertação, pela cura da minha irmã Fátima. A irmã Rosimelri Bueno, peço oração por mim, por toda a minha família. O irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. A irmã Sandra, peço oração por 3 boas pessoas fiéis que gostam de trabalhar em restaurante. Estou reabrindo mais uma vez. A irmã Joyce Salles, peço oração por saúde. A irmã Elvira Maria, peço oração por mim e por toda a minha família. A irmã Leonilda Machado de Paula, Valdemiro Francisco de Paula, Túlio José de Paula, Luiz Eduardo de Paula e Natasha Vasque. E Giovana Bagali Sinel. A irmã Keila, peço oração por minha saúde. A irmã Edilane, peço oração pelo meu lar, meu marido Lázaro, meus filhos Luiz Miguel, João Vitor e minha filha Ana Clara, para que Deus os desperte para o arrependimento e a obediência do Evangelho. E digo enquanto é cedo ainda, enquanto pode. A irmã Luciana Lima, peço oração por meu esposo Ademilson e desde já agradeço por mais um ano de vida. Que Deus venha dar revelação da vida eterna. A irmã Tatiana, pastora Vitória, a menina de 16 anos que pedia oração, foi desenganada pelos médicos, pela medicina, não tem mais o que fazer. Mas creio que Deus dará a solução. Vamos continuar orando pela Vitória. Oração por Vanessa, por saúde. E a irmã Pedra Silva, peço oração para Micael Veiga, que está fazendo aniversário hoje. Querido Deus e Pai, apresento também a irmã Fátima, que foi internada, a irmã Desirê, a irmã Cida Rosa, a irmã Simone, a irmã Ana Carolina e a Maria Valentina. Pai, também o irmão Aparecido Beraldo, a irmã Leonina, o irmão Nelson também. Também, Pai, o irmão Silas Quirino, sua família. Deus Pai, eu vi a irmã Fátima, ela está muito doente. Eu tomo, Pai, o caderno de oração com todos que estão aqui, Pai.
é muita gente. Não dá para citar o nome de todos num só dia. Eu tomo, Pai, os pedidos de hoje. Atende. Nós pregamos que o Senhor atende. O hino diz que o Senhor atende. Eu creio que o Senhor atende. Já me atendeu. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, opera o milagre. Vá de encontro com a necessidade de cada pessoa, Pai. E revela-se a eles agindo. Glória a Deus, estendendo tuas mãos. Abençoa também a irmã Maria Isabel, Pai, a mãe do pastor Eliseu, a mãe de Ezequiel Barbosa. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus, a nossa rocha, opera o milagre, a bênção, pelo poder da tua palavra, atende o clamor de cada pessoa. Os aniversariantes recebam saúde e a revelação da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós tivemos 67 conexões, uma média de 76 irmãos. Lá em Sorriso, a irmã Daniela, no Mato Grosso. Em Três Lagoas, a irmã Maria Lucinete, a irmã Maria Vex. Em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Elisalma, irmão Dário, a irmã Noêmia Guimarães e o Elias Guimarães. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela e a irmã Edna. Queiroz, João e a irmã Silene. Birigui, Silvana Silvestre. Limeira, o irmão Cícero e a irmã Madalena. Joyce Salles e Isaac Martins. Manduri, irmão Nelson e a irmã Cláudia. Tupã, Miriam Araújo, Sérgio Valdirene, Irene Família, Leonilda Machado. Piacatu, Luciana, Marília Adão, Maria e a irmã Bárbara também. Pirapozinho, Leandra Góes. Palmas, Tocantins, Uenes Ribeiro. Uberlândia, Minas Gerais, Glauciane Nunes. Osasco, Antônio Machado e a irmã Neide. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Ourinhos, irmão Estevão. Araçatuba, irmã Eunilza e a irmã Solange Maia. Olímpia, Rose Dornelas. Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo. Bastos, irmão Eduardo. Mogi Guaçu, Rosimelri Bueno. Queimado, Rio de Janeiro, Cosmo de Paulo. Maria Clarice de Paulo. Placas no Pará, Janete Jarenco. Lins, irmão Walter. Aracaju, Sergipe, irmã Sandra. Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Rosane Charopem. Várzea Grande, Mato Grosso, Salete Correia. Álvares Machado, Tatiana. Elvira Maria. Ali no Paraná, Apucarana. Sara Maria. Limeira. Anápolis, Goiás, a irmã Keila. Poço Fundo, Minas Gerais, Edilane Família. Itaí, Pedra Silva. Sebastiana Loche, Mirandópolis e Luciana Toloto. Que o Senhor continue os abençoando até amanhã, se Deus nos permitir. Shalom, shalom. Tchau.